Olá, estamos aqui para falar do nosso fundo EGAF11 e sobre os acontecimentos de julho de 2023. Eu sou Bruno Lund, diretor responsável pela Eco Gestão de Ativos, e aqui comigo, Antônio da Luz, economista-chefe da Eco Gestão de Ativos. Olá, Bruno. Olá a todos os nossos investidores. Prazer estar com vocês de novo. Eu queria propor, Bruno, começarmos já com boas notícias, falando dos nossos rendimentos. Como é que foram os pagamentos dos rendimentos de julho do EGAF11? Perfeito, Antônio. Os pagamentos do rendimento do mês de julho foi de R$ 1,40 por cota. Bastante interessante. Estamos aí nos top 5 de pagamentos, tá? Além disso, para quem está com a gente desde o início do ano, R$ 9,68, bem interessante. E desde o início do fundo, estamos falando de R$ 27,51. Desde o início, está tendo um rendimento de CDI mais 4,54 para quem investiu no nosso fundo desde o IPO. Rendimentos que eu reputo bastante interessantes, comparado com outros pares de mercado. Maravilha, Bruno. Isso tem movimentado bastante o mercado secundário. Como é que estão os números do mercado secundário que todos nós sabemos que não para de crescer, mas não conhecemos os números exatamente. Quais são eles, Bruno? Perfeito, Antônio. Um destaque que eu queria dar é que nós temos cada vez mais cotistas, tá? No mês de julho, fechamos com 5.630 cotistas. Nossa. Lembrando que no IPO eram 613, quase decuplicamos aqui no fechamento de julho. E a boa notícia é que eu olhei há pouco, tá? A quantidade de cotistas do nosso fundo, e ela superou 6 mil cotistas. Então, agora em agosto, porque esse aqui era o fechamento de julho, claro. Agora em agosto superamos os 6 mil cotistas, decuplicamos a quantidade de cotistas no fundo. Então, nossa comunidade de investidores do EGAF vem aumentando conforme o fundo vem performando super bem. Tá? Além disso, falando de mercado secundário, essa quantidade de cotistas, vamos falar como é que foi, como é que está o mercado secundário. Desde o início, só para vocês terem uma ideia, para quem está aqui com a gente desde o início, a rentabilidade do nosso fundo no mercado secundário foi de 30,08%, uma rentabilidade de 30%. Tá? Estamos falando de 1 ano e 7 meses. 30% em 1 ano e 7 meses é uma rentabilidade interessante. Tá? Isso líquido de imposto de renda. Se eu grossapar, botar o imposto de renda de volta, eu gosto sempre de fazer essa conta, 37,9%, 38% aí para arredondar aí para os nossos ouvintes. 38% em 1 ano e 7 meses. Poxa vida. Bastante interessante. E lembrando que esse é o número, esse número grossapado é o número que você, investidor, pessoa física, tem que comparar contra um fundo multimercado ou contra um fundo de ações, porque esse é o número que você, de fato, que é comparável. Porque nesses fundos, lembrando que quando você resgata, você paga imposto de renda. Então, olhar o número líquido aqui contra um número que você paga imposto de renda não é o correto. Você deveria olhar esse número que eu te falei para você grossapado. Então, líquido de R, só reforçando aqui 30%, 30,08%, e bruto de imposto de renda, 38%. Esse é o número que você tem que comparar. Mas com uma grande segurança. Mas o nosso fundo tem muita segurança. Como é que é a segurança do... Não, mas com uma grande segurança, exatamente. Hoje, vou até falar, temos muitos papéis ali dentro do fundo. Ele é um fundo que compra CRAs, majoritariamente aqui da própria Ecoagro, podendo comprar de outras casas também, mas majoritariamente a gente acaba comprando aqui da Ecoagro. São investimentos que a gente faz em cotas seniores, de CRAs, com 30% de subordinação, com muita garantia. A garantia se chama, o palavrão, vou até dizer aqui, cessão fiduciária de recebíveis, da ordem ali de 110% a 120% ali de razão de garantia, de tal forma que eu gosto sempre de falar, 110, 120, você tem ali um colchão de 10% a 20% a mais em relação do que precisa para você bancar todo o saldo do CRA. E, além disso, tem a subordinação ali de 30%. Então, estamos falando de 30% mais 10% a 20% ali, dependendo do CRA. Então, pelo menos ali 40% ali de 40% de segurança adicional para você em cada papel que constitui o fundo, em cada papel. Então, é bastante segurança. A gente sempre fala aqui que é segurança em primeiro lugar. Os nossos investimentos, a gente sempre preza por segurança em primeiro lugar. E, atingido esses níveis de segurança, a gente busca as melhores fontes de rentabilidade. Tá?
Por isso que a gente vem conseguindo, né, entregar esse resultado, né, super interessante para vocês. Antes eram investimentos que só estavam disponíveis, né, para investidores profissionais. Agora, com o advento do Fiagro, né, o que foi super bacana, né, você que não conseguia comprar esses papéis por não ser um investidor profissional, você consegue de forma indireta comprar esses papéis através do nosso Fiagro e com isso você consegue ter essa rentabilidade que você não teria, né, antes do advento dos Fiagros, o que é bastante interessante. Voltando para os números aqui, né, falei, né, desde o início, né, que era 30 com 38, mas em 2023 estamos falando aqui de 10,05%, tá, isento de IR, tá, que é uma rentabilidade também que eu diria, né, bastante interessante. E no mês de julho, tá, o nosso EGAF11 no mercado secundário rentabilizou 1,19%. Pagou 1,40%, né, o referente ao mês de julho, tá, 1,40%. E rentabilizou 1,19%. Por último, né, para terminar a parte secundária, liquidez. A liquidez vem aumentando sobremaneira, Antônio, que é bastante interessante aqui para a gente. Ela estava em R$438 mil no mês anterior, quando a gente veio aqui falar do EGAF no mês anterior, e atualmente está em R$692 mil, né, de negociações, de média de negociações diárias, ou seja, conforme o número de cotistas vem aumentando, conforme o PL do fundo vai aumentando, conforme os investidores vão entendendo melhor o produto e investindo cada vez mais, né, a liquidez vem junto e é isso que a gente tem visto. Saímos de 438 mil, né, negócios não, 438 mil de financeiro negociado diariamente na média, né, dos últimos 30 dias para R$692 mil. Então você, pequeno investidor que quer comprar seus 10 mil, seus 15 mil, seus 50, seus 100 mil reais, você hoje consegue, né, a liquidez do fundo hoje diariamente está da ordem ali de quase R$700 mil, tá? O que é bastante, né, interessante e importante para você que está investindo no nosso fundo. Você pode entrar, né, com uma determinada facilidade agora, né, como também sair do fundo se você precisar dos recursos para fazer algum empreendimento ou algum objetivo de vida que requeira você necessitar de caixa. Tá? Então, esse era um ponto recorrente que os investidores sempre traziam, né? A questão de liquidez, está resolvido também, né? Bruno, e como é que está sendo a performance do fundo? Maravilha, Antônio. A performance do fundo ela acaba sendo um espelho do mercado secundário, né? Porque se a performance não tivesse vindo bem no secundário, não estaria tão bem assim. Certeza. Né? Mas eu sempre gosto, inclusive, de falar do mercado secundário, mas falar também de como está a performance dentro do fundo, dos componentes que estão lá dentro, que são os CRAs que a gente compra lá dentro do fundo. Tá? E aí, isso eu chamo de resultado contábil, é o resultado contábil do fundo, que você, investidor, não enxerga, porque o secundário é a cota que oscila ali no mercado secundário, que está dentro das leis de oferta e demanda, mas quando você olha para dentro do fundo, você precisa ver se o fundo está saudável ou não, e a forma de você ver isso é olhando, né, o resultado contábil do fundo, que nada mais é do que o resultado de cada papel que está lá dentro, né, que quando eu simplesmente somo todos esses resultados, né, eu chego no resultado final do fundo, que é o que eu chamo de resultado contábil. Tá? Em 2022, tá? Esse resultado foi de 21,40%, né, olhando dados do ano passado. Em julho agora foi de 1,32%, tá? O que é bastante interessante, isso equivaleu aí a CDI mais 3 aproximadamente. Tá? Então 1,32%, um resultado bem interessante. Tem meses que vai um pouquinho mais, tem meses que vai um pouquinho menos em relação aos dividendos que a gente paga, que é da ordem de CDI mais 4. Dessa vez a rentabilidade foi, né, de CDI mais 3, mas no mês passado, queria até trazer para vocês aqui essa lembrança, esse número que nesse mês foi 1,32 foi de 1,92, ou seja, uma rentabilidade muito maior do que desse mês. Então, se eu olhar os 2 meses, eu ainda estou rodando inclusive acima, né, do CDI mais 4, né? Ou seja, sinal de que o fundo, né, os componentes do fundo vêm performando bem e a gente vai conseguir, né, continuar fazendo esses pagamentos interessantes para vocês de rendimento na nossa meta ali de CDI mais 4 e até superar essa meta de CDI mais 4. Tá? No ano, né, então falei do mês de julho, né, no ano estamos com um resultado aí de 11,51%. Isso lembrando também tudo, líquido de imposto de renda, isso dentro do fundo, o que dá, né, um resultado de CDI mais 6,33. É o que eu falo para vocês, às vezes o resultado é um pouquinho mais alto, às vezes o resultado é um pouquinho mais baixo, dependendo ali do apressamento desses títulos ali dentro da carteira. Tá? No ano estamos com CDI mais 6,33, no último mês vem um resultado equivalente a CDI mais 3, mas quando eu olho o ano como um todo, CDI mais 6,33, que é um resultado bastante, né, interessante. E a gente vem fazendo os pagamentos, né, dos dividendos para vocês, ali da ordem ali de CDI mais 4,
e conforme vai sobrando, né, esses resultados dentro do fundo, a gente chama isso de resultado retido, que é um resultado que sobra aqui dentro do fundo para a gente conseguir otimizar todos os pagamentos e sempre pagar para você algo que seja próximo, né, ao longo dos meses. Né? O que a gente quer é gerar uma recorrência de pagamento para vocês que possam contar, né, com esse fundo para ser uma renda adicional, uma renda recorrente, um salário adicional, né, que você possa obter, né, mensalmente. Então é por isso que a gente faz essa gestão aqui interna do fundo, para que a gente consiga fazer esses pagamentos ali da ordem, né, de 1,40, entre 1,40 tá, e 1,50 ali na média, né, do mês, né, aos níveis de Selic que estavam anteriormente, estamos falando de Selic a 13,75, né, que era onde estava, né, o topo, né, desse ciclo. Tá? E mesmo agora, né, com, né, Selic agora caindo, o Antônio daqui a pouco vai falar bastante aí de Selic aqui para a gente, falar de política monetária, que teve, né, atualizações aí, mas se vocês acompanham o mercado, vocês vão ver que a gente começou, né, um ciclo de redução da Selic. Mesmo com esse ciclo de redução da Selic, né, a previsão é que a gente chegue ali a 11,75 ali no fim do ano. Mesmo assim, os patamares de dividendos e rendimentos vai continuar muito interessante. Ó, sair de 13,75 para ir para 11,75, perdi ali 2 pontos percentuais ali de rentabilidade, lembrando que o fundo paga CDI mais 4, tá? Mas, de qualquer forma, 11,75 ainda é um nível bastante interessante. Então, ao invés de você esperar ali seus rendimentos ali entre 1,40 e 1,50 na média do ano, agora ele vai estar ali entre 1,30 e 1,40, que ainda é bastante interessante nesses novos níveis de Selic, né, se eu levar em conta a Selic ali em torno de 11,75, que é para onde a gente está mirando, é onde o mercado apressa que a gente está mirando, tá, no fim do ano. Então, queria trazer um pouco desses elementos para vocês aqui de resultado contábil, que eu acho que é bastante importante. Uma outra forma que eu gosto de apresentar performance é o resultado por cota, né? O resultado contábil é a rentabilidade em termos percentuais, mas eu gosto de dizer quanto que teve de resultado por cota. Então, pagamos 1,40, né, agora em julho, lembrando novamente, e o resultado do fundo nesse mês foi 1,29. Como eu tinha resultados antigos represados no fundo, que é o que eu chamo de resultado retido, eu consegui, né, pegar esse 1,29, colocar mais 11 centavos e pagar para vocês, investidores, né, 1,40, para a gente manter esse fluxo, né, estável aí de pagamento, né, de rendimentos, para que você possa contar aqui com o fundo como sendo um salário adicional aí para você. Tá? Então, essa é um pouco a dinâmica que a gente vem fazendo aqui, que a gestão vem fazendo. Né? Quando vem um pagamento, né, quando vem uma rentabilidade bastante interessante no mês, um pedaço disso a gente segura para conseguir estabilizar o fluxo de pagamentos para vocês aí ao longo do mês. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho retido no fundo, tá, 89 centavos por cota, tá, de pagamento. Então, a gente vai conseguir, sim, meses que a gente recebe um pouco menos, né, de rentabilidade, né, dentro do fundo, a gente consegue usar um pouco desse resultado retido para compensar isso e tornar o fluxo de pagamentos, né, mais estável para vocês investidores. Tá? E meses em que eu tenho, né, um excesso ali de resultado, a gente, né, consegue expandir esse resultado retido, né, para que a gente possa usar isso para manutenção ali de um fluxo estável ali de rendimento para vocês investidores. Então é dessa forma que a gente vem pilotando aqui o EGAF. Tá? Continuando a parte, né, de performance do fundo, né, o que aconteceu aqui no mês de julho. Tá? Basicamente, no mês de julho, nós encerramos o mês de julho com 24 papéis, tá, dentro do fundo. Tá? Então, é um fundo que tem hoje 187 milhões de patrimônio, tem hoje 24 papéis, tá, dentro do fundo, ou seja, bastante diversificação de CRAs dentro do fundo, né, que se espalham ali. Se eu pegar a exposição do fundo, tá, né, em termos de estados, né, que são atendidos, né, por esses tomadores que estão tomando o CRA nos fundos, estamos falando que a nossa exposição se espalha ali por 11 estados e por mais de 13 culturas, né, de commodities aqui, atendidas aqui, né, pelo agro brasileiro. Tá? Então, hoje são 24 papéis. Né? No mês de junho eu tinha 22, então nós compramos 2 novos papéis. Um deles chama Sansão e Florindo, é uma revenda de insumos, né, com foco, né, na cana-de-açúcar. Tá? É um papel muito interessante, que a gente gosta muito aqui, que já fez 2 CRAs aqui com a gente. Tá? Então, assim, é um papel que a gente conhece muito, é uma empresa e uma revenda que a gente conhece muito e gosta muito, e acabou trazendo isso para dentro do fundo. Esse foi no secundário, não foi nem no primário, porque esse papel já estava na praça desde antes do fundo ser constituído lá no IPO, e eu consegui ter um interessado em vender esse papel e trazer isso para dentro do fundo. Pago uma taxa de CDI mais 5,30, que é bastante interessante. De novo, cota sênior com 30% de subordinação e garantia ali da ordem de 120% ali de cessão fiduciária de recebíveis. E o outro papel que eu trouxe para o fundo foi um middle, foi supply,
tá? Trouxemos aí em torno de 7 milhões de reais para dentro do fundo, que equivale aí em torno de 5% do PL. Esse papel, né, quando eu pego o que eu tenho de garantia real e o que eu tenho de cessão fiduciária ali de recebíveis, eu tenho 222% de garantia em função do saldo devedor. Tá? Então, só reforçando aqui para vocês, né, um papel, eu tenho 30 de subordinação mais 120 de razão de garantia, que foi sanção e florindo, tá? Ou seja, em torno ali de 150 de garantia, se você somar os dois juntos, a subordinação mais a razão de garantia de 120. E supply aqui agora, em termos de garantia real, eu tenho ali a alienação fiduciária da ordem ali de 122%, e eu tenho ali contratos ali que somam em torno de 100%, sessão fiduciária de contratos que somam mais 100%, chegando a 222% de garantia, trazendo aqui para vocês, né, e materializando aqui para vocês a segurança em primeiro lugar, né, é o que a gente sempre olha aqui na hora de investir nesses papéis, para depois buscar níveis, né, interessantes de rentabilidade. Esse papel da Supply, ele paga CDI mais 5,25. Então eu trouxe um papel que paga CDI mais 5,30 e outro que paga CDI mais 5,25. Tá? Continuando, esse mês que passamos, né, eu tive 3 CRAs pagando juros, tá? Que pagou em torno de 62 centavos por cota, quando eu somo, né, esses 3 CRAs que pagaram juros, tá? Menos do que eu precisaria para pagar, né, o rendimento, tá? Então é importante, né, a gente fazer uma boa gestão de caixa para conseguir pagar esse rendimento de 1,40, que foi o que a gente pagou para vocês, tá? E quando eu olho, né, a carteira, tá, eu tenho dos 187 milhões de PL, estou com 185 milhões em ativos, tá? Que estão ali pagando numa taxa média em torno de CDI mais 5, tá? O que é uma rentabilidade bastante interessante. Quando eu deduzo os custos do fundo, né, eu consigo pagar para vocês, né, CDI mais 4. Tá? Então, em termos de fundo, né, do que aconteceu no mês de julho, foi isso, tá, Antônio? Acho que dessa forma a gente esclarece aí para os investidores, né, o que a gente tem fazendo dentro do fundo e como a gente vem atuado e a forma que a gente vem gerindo. E aí queria passar a palavra aqui para você falar um pouquinho para os nossos investidores da nossa visão sobre, né, a macroeconomia, da nossa visão sobre, né, a parte de agricultura, o que tem de relevante aí para a gente falar desses temas aqui para os nossos ouvintes. Por favor, a palavra está contigo aí sobre esses dois temas. Maravilha, Bruno. Primeiro, parabéns pela gestão do EGAF 11. Que coisa boa nós vermos uma razão de garantia tão importante, uma gestão de risco tão bem feita e com entregas de altos rendimentos, porque os negócios são bem feitos, porque eles não são pensados somente num lado, é pensado lá na agricultura, na cadeia de insumos, no investidor, ou seja, acertar todos esses interesses não é fácil, mas está sendo feito com alta garantia, com alta segurança, e não é por acaso que nós já estamos com 6 mil cotistas, né? Já decuplicamos o número de pessoas que estão junto conosco aqui, fazendo o agro se desenvolver e crescer e participando desse crescimento. Como todos nós sabemos, nós temos o nosso EGAF, ele é lastreado em DI, ele tem como meta DI+. Então, no momento que nós temos uma queda na taxa de juros, é natural que os rendimentos eles vão sendo reduzidos, em razão do DI. Não que o percentual vai ser menor, mas o DI fica menor. Só que fica menor para o EGAF, para todos os demais e para todo o mercado, né? O DI mais baixo, ele baixa para todo o custo do dinheiro no país. Então nós temos que ter um olhar para a Selic. A Selic nós tivemos uma redução de 0,5 ponto percentual e o Banco Central o Copom, ele foi bastante claro na sua ata e no seu comunicado que esse deve ser o ritmo da redução de juros a partir de agora, tudo mais constante. Então nós devemos esperar que não acontecendo nenhuma grande mudança no país ou no mundo, nós devemos ter a manutenção desse ritmo de queda. Ainda assim, nós continuamos com um DI bastante elevado, bastante gordo, mas que foi necessário atingir esses picos em virtude da necessidade de acomodar a inflação. Nós estamos vendo uma inflação já bem mais acomodada, mas também essa elevação no preço do petróleo e a própria incerteza sobre a política de combustíveis no Brasil, ela não só gera inflação, mas gera expectativa justamente pela falta de transparência nos repasses dos preços dos combustíveis, o mercado termina jogando as coisas um pouco mais para cima do que poderia. Então nós devemos ter agora, nessa segunda parte do ano, uma elevação das expectativas de inflação justamente por conta dessa reacomodação
do preço do petróleo. Que eu tenho dúvidas se vai longe, tá? Eu tenho dúvidas, porque quando nós olhamos para a China, que hoje é a grande responsável pelo crescimento econômico mundial, porque cresce a taxas bastante elevadas, eu quero falar um pouquinho de China hoje, em particular, porque de fato está todo mundo preocupado com ela e não é por acaso. A China, nós temos que separar os problemas. Uma coisa é a desaceleração da economia chinesa. Isso era uma coisa que mais hoje, mais amanhã tinha que acontecer. O PIB da China está em 18 trilhões de dólares. É natural que ele vá desacelerando aos poucos. Uma coisa é eu crescer 5%. As pessoas dizem, mas crescer 5%. A China crescia 10%. Sim, ela crescia 10% quando o PIB era 9%. Agora está 18%. Então, o mesmo crescimento de 5% hoje, em termos absolutos, é como se a China crescesse 10% há 10 anos atrás. Então, isso continua tirando pessoas do campo, levando para a cidade, continua tirando pessoas da miséria para a pobreza, da pobreza para a classe média baixa, da média baixa para a média, da média para a média alta e assim sucessivamente. Isso tudo vai trazendo uma demanda por alimentos muito grande. Tanto é que a China, nesse processo de desaceleração, diminuiu o seu trade, ou seja, as exportações diminuíram e as importações também, mas não de produtos do agro e não de produtos do agro brasileiro. Nós estamos exportando para a China produtos do agro 14,5% a mais do que esse mesmo período acumulado no ano passado, ou seja, de janeiro a julho, nós exportamos 15,5% a mais do que nós tínhamos exportado nesse mesmo período do ano passado. O que isso significa? China desacelerou? China desacelerou. Nós estamos lá observando um trade mais baixo? Sim. Ela está num processo de deflação que incomoda? Sim. Está diminuindo o índice de profits lá das empresas chinesas? Diminuiu? Diminuiu. Agora a importação de alimentos não. Ou seja, a China continua crescendo e nem sequer estabilizou, ela segue crescendo a sua demanda pelos produtos do agro brasileiro. Claro, também, sendo aqui muito transparente, o que mais nos preocupa com a China não é a desaceleração econômica, é justamente o setor imobiliário. O setor imobiliário chinês, ele é muito grande, ele é 20% do PIB da China e nós temos uma exposição bancária com as incorporadoras que dá 4,4%, que é uma exposição administrável. E depois temos mais 11% de exposição bancária em hipotecas. Então, daí não é para as incorporadoras, mas é para o chinês que toma o crédito para comprar imóveis. Isto por si só não é preocupante. O que preocupa é que 40% do sistema bancário chinês é shadow banking, ou seja, ele é não regulado, ele é pirata, ele é alternativo, ele é paralelo ao sistema oficial, ao sistema regular. E ninguém sabe ao certo qual é a exposição que o shadow banking tem com essas incorporadoras, com o setor imobiliário. Agora, a moeda é a mesma, né? Tanto para o banco regular quanto para o banco não regular, por assim dizer. Então, é aí que está o componente de preocupação maior com a China, mas o governo já tem atuado, já fez uma série de anúncios, está agindo tanto em política monetária quanto em política fiscal. Política monetária baixando o juro, política fiscal expandindo gastos, justamente para dar um conforto maior para a economia chinesa, diminuir o nível de risco e até, inclusive, o mercado está rebaixando a expectativa de crescimento para a China de 5 para 4,7. Poxa, quisera nós aqui no Brasil. Está crescendo esse nível, né? Está sendo rebaixado para 4,7, né? Então vamos dar peso correto para o que está acontecendo lá. Não vamos tapar o sol com a peneira, mas também vamos entender que não é o fim do mundo, pelo menos por hora, né? Com as coisas que nós conhecemos. A Europa, por sua vez, está sim num processo de desaceleração mais forte, assim como nós temos observado isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mantido resiliente seu mercado de trabalho, o que tem segurado qualquer possibilidade de se pensar em baixar juros nos Estados Unidos, como nós temos trazido aqui nos vídeos
Muitas vezes parece nadando contra a maré, né? Mas não é. Os juros dos Estados Unidos estão subindo e vão subir mais. Tem que subir mais porque os núcleos estão muito resilientes. Agora, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para PMIs, quando nós olhamos para indicadores de atividade, está havendo uma desaceleração. E na Europa isso é mais importante e mais significativo, porque as inflações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, continuam muito resilientes. As doses de juros precisam avançar e, com isso, a política monetária vai gerando, na sua defasagem, menores crescimentos para frente. Então, sim, nós vamos ter uma redução de atividade por lá, ainda bem que eles não são tão relevantes para a nossa demanda. E eu queria trazer aqui um gráfico para vocês, queria trazer um outro assunto, porque isso preocupou bastante. Os preços agropecuários caíram muito no Brasil esse ano, eles despencaram no período de safra. Só que nós já falamos aqui em outras oportunidades, eles não caíram no mundo, eles caíram no Brasil, porque nós tínhamos um volume de produção muito maior, com as mesmas rodovias, com as mesmas ferrovias, com as mesmas hidrovias, com os mesmos portos, praticamente com a mesma estrutura de armazenagem. Então, o produtor que precisava colher e vender uma parte da sua produção para fazer caixa, essa parte somada dava um volume superior à nossa capacidade de escoamento. Então, para poder vender e fazer esse caixa, teve que se submeter a preços mais baixos. Os preços caíram e muita gente ficou muito preocupada com a situação do agro. Só que o produtor não é bobo. No agro não tem bobo. O que o pessoal fez? Vendeu menos. Segurou as vendas. Opa, esse nível de preço eu não vendo. Então, observe esse gráfico. Note que quando nós olhamos o que nós vendemos de produção neste ano, em relação à comparação com o mesmo mês do ano passado, o acumulado do ano, nós temos 10%, 10,2% a menos de venda de produtos. Aqui nós estamos olhando para a soja, mas o que vale para a soja vale para os demais, né? As coisas se distribuem numa normal. 10% da produção deixou de ser vendida, justamente esperando preços melhores. E esse pessoal acertou, porque com isso eles minimizaram o problema, evitaram prejuízo. Isso deixa o agro mais firme, deixa o agro mais forte. E lógico que isso pode eventualmente trazer um aumento de inadimplência aqui ou acolá, mas isso é normal, o cara não quer vender pelo um preço muito baixo. A pessoa segura 30 dias, 45 dias, vai lá e vende e resolve. Então foi isso que está acontecendo. Um aumento de atraso, né? Vamos dizer assim, né? Atrasos um pouco maiores do que nos ciclos anteriores, exatamente, mas não necessariamente que virarão um prejuízo, e sim uma espera de um preço mais adequado ao que ele espera, né, vender a sua produção. Né? O produtor prefere pagar uma multa e um pouquinho de juro a mais do que vender a 20%, 25% abaixo do que poderia. Para nós termos uma ideia, isso evitou um prejuízo de 36,4 bilhões de reais somente para a soja. Só em ter esperado, porque os preços melhoraram. E aqui nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Os preços voltaram a subir. Os preços voltaram a se recuperar. E aí então começa a vender de novo. Então essa diferença que chegou a estar em 16,2% em abril, agora já está em 10% e diminuindo. E a nossa expectativa é que ali entre outubro e novembro nós estejamos com essa diferença resolvida, justamente porque a expectativa é que tenhamos preços ainda melhores nessa janela. Então, hoje, aquela preocupação que se tinha com a queda de preços, hoje nós não temos mais. Os preços voltaram a subir, aquela segurada de produção que os produtores fizeram estrategicamente estava correta, tanto que eles salvaram 36 bilhões de reais do seu bolso, e agora, a partir de então, nós vamos ver as coisas caminhando dentro de uma normalidade e um aumento da liquidez, um aumento das vendas, um aumento dos negócios e, consequentemente, também um maior nível de travas para o próximo ano. Só que tem um detalhe, os custos de produção para a safra 24 caíram enormemente, caíram quase 30%. Então, eu não preciso dos mesmos preços, aqueles históricos, para garantir as minhas margens, porque os custos caíram bastante.
Então, hoje, no patamar de R$150, os produtores estão travando direto, porque o custo está ali na casa de 100. Então, imagina você tem a oportunidade, tem um break-even, né? O preço mínimo para empatar de 100 e um contrato de 150 na sua frente, garantindo 50% de margem bruta, você faz ou não faz? Faz, né? O produtor também. E aí está diminuindo esse problema de pressão de venda para o ano que vem. Então, Bruno, esses eram os principais insights que nós queríamos dividir com todos os nossos investidores nesse mês. Perfeito, Antônio. E vale a pena, né, esclarecer isso bastante. Né? Ouviu-se falar muito de atraso no agro, a gente viu uma série de notícias negativas com relação ao agro por causa exatamente desse fenômeno que você acabou de descrever. Né? O produtor, né, por decisão própria, né, preferiu atrasar um pouco, né, a sua venda e, consequentemente, atrasar um pouco compromissos, mas não porque ele não tinha capacidade de pagamento. Ele iria pagar, ele só queria, né, esperar um preço melhor para conseguir aí sim fazer caixa e assim pagar, e estava aceitando multa, estava aceitando mais juros, estava aceitando renegociação por conta disso. Né? Então a gente sabendo disso, né, isso é óbvio que a gente acompanhou de perto, né, isso gerou um alerta aqui para a gente acompanhou de perto, mas nunca foi algo que nos preocupou sobremaneira, né, ao longo desse ano. Foi um ano de ajuste. Né? E agora, né, uma vez ajustado, tudo indica que o ano que vem será um ano mais calmo. Né? Custos mais está se fazendo tudo o possível, o produtor está fazendo, os preços estão melhores. E um ponto importante que você trouxe, Bruno, que eu gostaria de abrir aqui também para o nosso investidor, a vol entre o menor preço do ano em soja e o maior preço do ano na soja é 28%. O milho é 38%. Então, a volatilidade de preços, que o produtor sabe que ela existe, demanda algumas atitudes de gestão. Porque às vezes é melhor pagar uma multa de 1% e 0,5% do que perder 25%, porque a volatilidade histórica ela é muito elevada. Então, e essa é uma das grandes diferenças que nós temos aqui na Ecoagro. Todos nós aqui, nós vivemos o dia a dia do agronegócio, nós sabemos como ele funciona. E por consequência disso, nós sabemos também o que estamos fazendo, e é por isso que trazemos toda essa segurança que o Bruno muito bem demonstrou ao longo da sua fala. Perfeito, Antônio. Bom, muito obrigado pelas suas considerações. Né? Passamos falando do EGAF, falamos de macro, falamos de agro. Né? Queria, né, agradecer ao investidor, né, e aos diletantes que estão aqui com a gente, né, até o final desse vídeo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.